3 anos só de entrevista, tô falando. Fora estudando a parte teórica. A prática e as entrevistas que eu deixo claro. Quando você está frente a frente para uma mente como essa, a primeira noção que você tem é que não há nenhuma possibilidade de cura. Quando você acessa a psicopatia, eu, Fabrício, notário, psicanalista, psicoterapeuta, que estuda esses casos, eu afirmo aqui para vocês. Eu não vejo possibilidade de um psicopata ou um pedófilo ter, tá? Ou um estuprador, no caso, ele ter a regeneração, tá? Ressocialização. Não vejo possibilidade. Podemos dizer que por um tempo ele não vai matar. Por um tempo ele vai perder o prazer bizarro. Só que a primeira oportunidade que ele tiver, e esse desejo voltar, seja pelo uso de álcool ou droga, perder um pouquinho do freio inibitório, ele vai voltar a praticar. Eu afirmo que não tem. Boa. Vamos às outras perguntas. Depois do Dr. Levino, que por sinal dei aula para o Levino. A Kelly Paz diz o seguinte: então ele teve uma alteração neurológica que desenvolveu quando o Fabrício falou da pancada, né, Fabrício? Então ele teve uma alteração neurológica e desenvolveu um comportamento psicopático, né? Ela está afirmando, mas foi isso, né? Perfeito. O psicopata nunca demonstrará arrependimento pela vítima. A Ive disse, legal. Aí depois a Ive complementou, e é uma pergunta bem interessante dela. A expressão facial mostra o perfil de um psicopata. O tamanho do crânio define também o perfil da psicopatia? Acredito que não. Tá? Isso a gente já entra numa teoria de darwinismo. Eu gosto muito de darwinismo, apesar dele ser extremamente misógino e racista. Quem estuda Darwin sabe disso. Um ser extremamente que causa mal-estar para quem lê. Mas o Darwin ele foi importante. Naquela época era outro pensamento, né? O Darwin, para quem não sabe, ele chegou a vir no Brasil. Né? Ele não tinha uma formação acadêmica, mas foi um gênio dentro da evolução das espécies. Né? Uma das coisas sobre a psiquiatria, ela usa muito o darwinismo, tá? Para explicar a psicopatia. Eu não acredito que há uma alteração significativa a ponto de nós vermos o crânio, o tamanho do crânio. Isso daí caiu em torno de 1970, 1980, que era uma teoria do MacDonald, tá? Tríade MacDonald. Isso não existe mais, tá? Mas algumas coisas da tríade MacDonald eu sigo. Depois eu posso falar para vocês. Mas isso não existe mais. Nós não acreditamos mais na alteração do crânio. Sobre a linguagem corporal, sim. Dá para identificar uma pessoa que tem propensão a ser psicopata. Nós podemos ver, tá? Tá dentro da antissociabilidade. Mas cuidado, nem todo antissocial é psicopata. Interessantíssimo. Você poderia citar alguns comportamentos ou alguma feição? Porque hoje em dia as pessoas podem muito bem estudar PNL, serem contidas e não demonstrar, né? Porque é difícil a gente identificar quem é uma pessoa psicopata, seja ela mulher ou homem, né? É muito difícil. Perfeito, perfeito. Pelos gestos, nesse sentido. Doutora, olha só. Advogada, palestrante, inteligente, bonita. Se você estiver num bar, está num bar, e tem um homem do outro lado do bar que ele fica te olhando. E quando você olha para ele, ele desvia o olhar. Aí você está lá tomando um suco e você já achou estranho. Aí você olha de novo para ele, ele está te olhando de novo. Você olha para ele, ele desvia o olhar. Aí novamente. E fica uma questão assim, tá? E logo depois, você vai no banheiro, na hora de você voltar do banheiro, ele está indo para o banheiro. Só para cruzar no seu caminho. E aí ele olha para você e não fala nada. São características muito parecidas, tá, com o do psicopata. Porque o psicopata, por mais que ele seja sedutor, por mais que ele tenha um bom
uma boa linha de persuasão, praticamente todos que eu estudei, eles têm uma dificuldade para conversar com a mulher na primeira vez. Para chegar na mulher e conversar com ela. Quando ele faz isso, aí que está o problema para a mulher. Porque ele tem um poder de persuasão e quando ele se sente à vontade, que ele domina qualquer tipo de mente humana. Ele manipula qualquer cérebro. Ele é um comedor de cérebros. Ele manipula você sem você ver. Então, o primeiro contato que eu deixo claro para vocês é que, em muitos casos que eu analisei de psicopata, ele, quando ele tem interesse na pessoa, qual seria o normal? Estou interessado em uma pessoa, em um bar. Eu olho para ela, ela olha para mim, e eu sustento o olhar por alguns segundos. É o inverso do que a maioria acha. Que em um bar o psicopata vai ficar te encarando. Esse que vai ficar te encarando já é a psicose, que você está confundindo, que a maioria confunde com psicopatia. A psicose é característica da esquizofrenia grave. Esse vai poder ficar te encarando ali sem medir esforço. Já o psicopata são contatos de olhares que não sustentam. Prestem muito bem atenção. E ele força a situação para te encontrar. Ele força a situação. Uma das características de um psicopata que eu deixo claro, ele força a situação para cruzar com a pessoa, para encontrar ela frente a frente. Como eu te falei, a hora que você for no fumódromo do banheiro, ele vai atrás. Ou ele espera a hora que você estiver vindo. Interessante. E qual a diferença do psicopata para o que tem psicose? É psicose que você acabou de falar? Do outro? Psicose. Como que eu vou diferenciar? Como que a gente pode diferenciar? Podemos diferenciar dessa forma que eu vou passar aqui para vocês. Não vamos confundir psicose com psicopata, porque psicopata, ele tem total noção do que ele está fazendo. Ele não é doente mental, psicopata. Ele está na linha tênue. É como essa linha que divide eu e a doutora aqui. Ele está na linha. Ele não é a Gabriela, a doutora Gabriela, e não é o doutor Fabrício. Ele não é nenhum dos dois. Ele está na linha. Né? Tem um psiquiatra que eu tive aula com ele, que é Palomba, o Arturo Palomba. Ele tem uma explicação muito legal, eu vou usar aqui. Quando eu uso explicação de outro profissional, eu falo. Então, o Arturo Palomba, ele explica o seguinte: o psicopata não é nem o dia e nem a noite. Ele é a aurora. Ele está no meio. No meio. Então, ele não é o doente mental e também não é o normal. Não é o normal. E uma das questões que nós podemos ver aqui do psicopata, que ele tem uma deformidade afetiva. Uma deformidade emocional. E a deformidade mais importante do psicopata é a moral. Moral. O que para a doutora seria loucura, e para mim seria loucura, ele faz. Mas ele volta para a normalidade. Já alguém que tem uma psicose é alguém que a fantasia rompeu com a realidade. Ele já não sabe mais o que é real, o que é irreal, o que é fantasia, o que ele tinha programado na mente dele numa imaginação, num ato sexual, ele não sabe mais se é realidade ou imaginação. Então, isso é muito comum no esquizofrênico grave. Tá? Nem todo esquizofrênico, meus amigos, você tem que ter medo, não. Tem pessoas esquizofrênicas maravilhosas. Muitos artistas da história eram esquizofrênicos. Só que o esquizofrênico grave que tem psicose, paranoide, ele é um risco para a sociedade. Porque você pode estar num ponto de ônibus falando no telefone e ele está achando que você está ligando para a polícia. E ele nem te conhece. E aí ele vem e te agride. Então ele rompeu totalmente com a realidade. Nossa, que interessante. Nós temos várias perguntas. Eu vou fazer as mais anteriores para não ser injusta, né? Temos Gabriel Araújo. Deixa eu achar o Gabriel fez uma pergunta aqui. Gabriel pergunta o seguinte: o doutor Gabriel Araújo está lá em Minas Gerais. Queridíssimo doutor Gabriel. Boa noite, doutor. Antes de mais nada, obrigado por partilhar seu conhecimento conosco. Como o doutor enxerga o tema da psicopatia e seus graus... Ai, aí desceu.
E seus graus, acho que por direito, né, Gabriel? Acabou, peraí. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver se eu li certo. E seus graus à luz da imputabilidade penal. Obrigada, Gabriel. Vamos lá, perfeito. Olha só. Nós temos que ver duas questões aqui para nós da psicopatia. Eu não posso considerar um psicopata inimputável. Por que eu não posso? Porque ele tem total noção do que ele está fazendo. Ele tem total noção do que ele está fazendo. Tá? Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que ele está torturando, ele sabe que a vítima está pedindo socorro, só que ele sente excitação. O prazer dele, que ele chega até orgasmos quando ele está torturando uma vítima, sem tocar no membro sexual. Para vocês entenderem o que é a complexidade dessa mente bizarra. O libido se mistura à perversidade. Então, uma das coisas que eu deixo claro é que eu sou contra considerar um psicopata inimputável. Só que tem um probleminha aí. Geralmente, eu assumo aqui para vocês, eu fico extremamente em cima do muro nessa questão. Por quê? E eu não sou de ficar em cima do muro. Vamos imaginar duas questões rapidinho. Olha só. Se ele for considerado normal, há uma regressão de pena, uma progressão de pena. Então ele pega lá 30 anos, nós temos que fazer o cálculo, faz muito tempo que eu não estudo isso, tem que fazer o cálculo depois para ver quanto que vai, conforme com bom comportamento, né? Como é que foi o crime. Então, já dentro da inimputabilidade, é muito mais raro ter uma progressão de pena. Porque ele vai ter que ter 3 laudos, geralmente, tá? De profissionais, para ele poder voltar à realidade, voltar à sociedade. Então eu fico mais em dúvida sobre o quê? O que nos protege? Se considerar ele normal, ele sai mais cedo? Ou considerar ele inimputável e ele ir para um manicômio judicial? É essa a minha dúvida aqui, que eu posso até levantar para um debate aqui qualquer dia. Eu fico extremamente em dúvida sobre isso. Mas gerei uma reflexão aqui para todos. O que é melhor? Inimputável ou considerar ele normal? Já que tem progressão de pena. É isso. Interessantíssimo. E já complementando, a Ive fez uma pergunta aqui que eu já vou aproveitar o gancho. Doutora Gabriela, como um advogado de acusação faz para fazer um psicopata responder criminalmente? Obrigada, Ive. É o seguinte, como Fabrício bem colocou, e com relação a você saber se esse grau de psicopatia é grau 1, grau 2, né? Tem Robert, como é que é o nome do que criou os graus, né? Robert Harry e outros criaram os graus de psicopatia, né? Através dos ensinos. Então, quem vai decidir isso não vai ser, Ive, o juiz. O juiz, ele não tem um conhecimento da mente humana. Então, ele vai se servir de psicólogos, psiquiatras e todo aquele pessoal que vai compor os agentes do Poder Judiciário. Aí, a partir desses estudos que vai ser fornecido a ele, vai dizer do grau da psicopatia. Se ele conhecia o caráter ilícito do fato e podia se determinar de acordo com aquela ilicitude, ou se ele não conhecia a ilicitude, que é o exemplo que o Fabrício também falou aqui, ele não sabe da ilicitude, não sabe o que é real, o que não é real. Então, vai muito caber sobre o laudo que este médico legal ou de toda essa equipe vai fornecer. Penso que uma coisa é a culpabilidade, a outra coisa é a periculosidade. E cada uma delas tem seus prós e contras, né? Para a gente analisar a culpabilidade desse agente, ele tem que entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com o caráter ilícito. Agora, a periculosidade não necessariamente, porque o indivíduo pode não conhecer o caráter ilícito e mesmo assim ostentar uma periculosidade, colocar em risco a si mesmo e a sociedade. Então, ambos vão trazer consequências. A medida de segurança para uma pessoa que não tem culpabilidade, mas tem periculosidade, ela não tem prazo determinado.
Pode ser a vida toda, pode ser um prazo menor ou maior. Já quando ele recebe uma penalidade, ele não tem só a periculosidade, ele tem a culpabilidade. Então, ele vai ser julgado conforme a pessoa que entende o caráter ilícito. Então, é muito fronteiriço. Como eu defenderia como advogado de acusação, como eu defenderia, não caberia apenas a mim. Eu teria que me ater ao laudo do perito e, a partir do laudo do perito, eu teria que desenvolver uma tese sobre a possibilidade da semi-imputabilidade, que eu teria uma redução de 1 a 2/3 da pena dele. Isso se eu estiver advogando a causa dele ser culpável e não só perigoso. Eu acho que tem bastante pergunta. Vamos lá. Vamos lá, uma série delas. A gente tinha parado no Gabriel, né? O Gabriel. Depois nós temos o Levino. O doutor Levino falou assim, então podemos dizer que a pena para esses casos podem ser revistas, pois sua ressocialização é praticamente inviável. Pois bem. E só no pegando o gancho aqui, o Paulo André, querido Paulo André, muito amigo, diz o seguinte, psicopata é sempre um ótimo vizinho? E aí? Um ótimo vizinho, vamos lá, olha só. Conforme a doutora lembrou aqui, o canadense Robert Harry, ele é um homem que ele conseguiu classificar. Podemos dizer que ele é o Freud da psicopatia. Tá? Robert Harry, para todo mundo entender, é o Freud da psicopatia. Ele conseguiu, de uma maneira muito real e que todo mundo entendesse, classificar a psicopatia. Então, nós temos psicopatia em pessoas que podem ser nossos vizinhos. Eu já vi psicopatia em bombeiros. Eu já vi psicopatia em advogados. Eu já vi psicopatia em médicos. E não vai cometer crime. Ele só tem ausência de empatia. Imagina o seguinte, meus amigos. Você chega no hospital. Um dos primeiros critérios para você identificar a psicopatia e não um serial killer e não um assassino, cuidado com essa questão. Vamos lá. É a falta de empatia. A ausência de empatia. Ele não tem dó das pessoas. Mas não quer dizer que ele vai cometer um crime. Algumas profissões que escolhemos é por conta que temos menos empatia. Quer ver um exemplo? Um cirurgião, um neurocirurgião, ele vai abrir o cérebro de alguém com uma serrinha, ele vai arrancar o cerebelo. Olha a complexidade de uma cirurgia dessa. Para acessar o cérebro. Então ele corta o crânio até ele acessar o cérebro da pessoa. Você imagina se ele tem dó da pessoa? Você imagina se ele tem pena da pessoa? Você imagina um socorrista do SAMU? Se ele vai retirar... Hoje tem um acidente muito grave em São Paulo. Uma árvore caiu em cima de um carro. Imagina ele indo fazer esse socorro e ele tem dó da pessoa. Meu Deus do céu, eu não posso ver essa cena. Coitada da criança, do pessoal que está no carro. Não, gente. Ele tem que ter um perfil de comportamento com falta, ausência de empatia. Porque às vezes ele vai ter que decidir amputar uma perna da pessoa para salvar a pessoa. Porque ele não consegue tirar do carro. Você imagina se ele tem empatia? Em algumas profissões, algumas pessoas dentro de algumas profissões, é melhor eu colocar assim, alguns profissionais dentro de algumas profissões possuem psicopatia, mas não é risco para a sociedade. Entendido. Perfeito. Pode ser vizinho. Existe até filmes, né, no qual o psicopata, ele de fato é vizinho. Aí a gente tem aqui mais uma pergunta, temos várias para lá, eu só quero colocar na ordem. Na ordem, a gente tem aqui o Leandro. O Leandro diz, concordo com o Dr. Fabrício, minha ex dava risada quando me via chorando ou triste. Nossa, que triste. Sinto muito. Der Jordão diz, psicopatia está relacionada com falhas na educação? Muito bacana, essa é a minha próxima pergunta. Está relacionada com falhas na educação? Então, é muito complicado essa falha na educação, né, a gente falar.
Eu estava lendo aqui as perguntas, né? As perguntas eu coloco aqui na tela. Essa pergunta da falha da educação, eu fiquei questionando aqui. Falha na educação, eu não vejo como falha na educação, né? Se a gente falar falha na educação, a gente começa a culpar fatores que não interferem muito na psicopatia, tá? Educação em que sentido? Se você falar educação como todo mundo mistura educação com criação, nós podemos até te falar que sim. Agora, o que mais interfere na psicopatia é a pessoa já ter uma predisposição, ela tinha uma tia, um avô que já tinha histórico de psicopatia, apresentava comportamento antissocial e cruel contra os netos, contra o próprio filho, o pai dessa criança, e aí vem ele, o neto. O neto é espancado pelo pai, ou o pai vem a falecer, a mãe encontra um namorado, o namorado tortura essa criança, bate, abusa sexualmente. Casos que mais acontecem, tá? A ausência do pai, a mãe, ou a ausência da mãe, e o pai é o dominador daquela criança, né? Uma das questões que pode ocorrer é que o comportamento dos pais, com base nessa palavra educação, que ela é muito ampla, pode sim levar à psicopatia, tá? Mas pela forma que essa criança é tratada. A primeira regra da faculdade de psicologia é o seguinte: organismo afeta ambiente, ambiente afeta organismo, e é essa troca. Perfeito, excelente. Muito boa, a minha dúvida era justamente essa. Continuando aqui, a gente tem o queridíssimo Alexandre Constantino. O psicopata poderia ser considerado inimputável e nele recair as penas sucessivas de todos os crimes. Assim seria retirado do meio social, sendo recluso em um manicômio judiciário. Vide o caso de Febrônio Índio de Brasil. Excelente, ótimo. Febrônio foi para o manicômio judiciário, né? E aí? Febrônio é muito conhecido esse caso, né? Muito conhecido. Assassino em série. Eu li muito sobre o Febrônio, lá dos anos 80, e é um caso muito, muito legal para falar aqui numa live futura, que é muito amplo esse caso. Né? Com certeza. Continuando aqui nos questionamentos, a gente tem aqui a Karina Valim. O determinismo de Taine favorece o nascimento do psicopata? O que é isso? Poderia explicar? Perfeito. Pra gente? Hippolyte Taine, tá? O nome dela era Hippolyte Taine. Ela criou uma teoria que nós somos divididos, tá? Aqui, o mundo inteiro é dividido entre meio, raça e momento histórico. É assim, eu acho que ela tá certa. Meio, vamos lá. Vamos pensar aqui. O meio que você vive, o meio que eu falo, o meio que eu trabalho, o meio que eu estudo. Sim. Aí vamos lá pela segunda, a raça. A raça, eu já sou contra, porque a raça o quê? Só se ela for humana, porque se for a raça com uma ideia de darwinismo racista, já complica essa teoria. E a Hippolyte Taine, como darwinismo, eles têm algumas ideias extremamente racistas, tá? Eu não concordo muito com a Hippolyte Taine por conta da raça. Agora, pelo meio e pelo momento histórico, sim. Quer ver um exemplo? Nós matávamos muito mais e cruelmente entre 1700 e 1800 do que agora. As mortes daquela época eram muito brutais. A Revolução Francesa, quem criou a guilhotina perdeu a cabeça na guilhotina, o Robespierre. Então, o que nós temos que entender é que o momento histórico ele favorece os psicopatas. Agora, esse momento nosso aqui, da pandemia, ele vai favorecer os psicopatas. Por quê? Por que favoreceria? Porque a escola, diferentemente do que muita gente acredita, a escola, a criança tem que estudar. Não é para estudar a escola. Não é apenas para estudar. A escola é para a criança socializar.
é o primeiro contato da criança com o mundo para ele respeitar o coleguinha, para ele saber que o estojo do coleguinha não é dele, para ele saber que o lápis não é dele, para ele ter o contato com a outra criancinha. E a pandemia, nós estamos 1 ano com as crianças dentro de casa. Isso certamente vai refletir. Essa geração aqui, esse 1 ano perdido, você tenha certeza que é uma fábrica de psicopatas. Que vai, não toda criança, não generalize todo mundo aqui na live, mas vocês concordam comigo que a psicopatia é a antissociabilidade. E eu estou favorecendo o quê? A antissociabilidade. E isso vai refletir no futuro. Claro que temos que andar com a máscara, claro que temos que manter o distanciamento social. Mas esse comportamento atual do ser humano, de não levar as crianças para o colégio, para a escola, vai favorecer a psicopatia. Interessante, verdade, né? A escola é feita para socializar também. Muito importante. Continuando aqui, então já foi respondido o determinismo de Taine. Nossa, achei muito interessante isso. Não tinha lido sobre. Bem interessante. A Pris, personal trainer, perguntou o seguinte: mas o médico muitas vezes não está salvando a pessoa? Isso não é ter empatia? Fiquei com dúvida. Obrigada pela participação, Pris. E aí? Vamos lá. Assim, doutora, você pode repetir a pergunta, por favor? Claro. Porque eu queria entender o contexto. Eu prestei atenção, mas eu queria entender o contexto dela. Tá. Deixa eu voltar aqui. Me recordo que nós estávamos. O colega estava falando que na época em que nós. No momento que formos analisar algumas pessoas sem empatia, tem certas profissões que a pessoa realmente não pode ter tanta empatia. Aí você citou até a pessoa que tem que operar, né? O cérebro tem que ser mais frio. Aí ela perguntou, mas o médico muitas vezes não está salvando a pessoa? Isso não é ter empatia? Fiquei com dúvida. Não. Aquilo é simples exercício da função dele. Ponto. É como um caixa de supermercado que devolveu o troco. Porque o troco estava a mais. É a função dele. Não quer dizer que ele tem empatia. O caixa de supermercado, vamos lá, você deu uma nota de 50. Você deu uma nota de 50 e era R$28, por exemplo. E aí ele chega para... Ô, senhora, você está esquecendo aqui. Vamos lá, é uma empatia ou é a função dele? É a função dele. É a função dele. Claro que é a função dele. Eu, como terapeuta aqui, eu tenho que ter menos empatia. As pessoas, elas acham que o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, para ser bom, ele tem que ter empatia. Não, gente. A gente tem que ter menos empatia. Porque se você chorar e eu chorar junto, você não vai ver apoio. Você vai ver desequilíbrio em mim. Então, essa ideia de nós analisarmos o médico como ele tem muita empatia porque ele salva pessoas, é romantizar a vida. Porque na prática não é assim. Boa. Certo. Concordo plenamente. Aí, continuando aqui, a Karina Valim diz que o ser é o produto do meio da... Ah, não, a gente já viu. O produto do meio da raça no momento. Alexandre Constantino diz o seguinte: considerada a primeira pena perpétua do Brasil, que foi a do índio, né? A do caso daquele senhor, né? Que até você falou que seria uma outra live e eu respondo. Não foi a primeira pena, no Brasil nunca teve pena perpétua. É que a medida de segurança, considerada uma forma de sanção, como ela não tem limite de tempo, então ela pode vir a durar a vida inteira. Mas não existe pena perpétua no Brasil. Não existe. A pena para ser perpétua ela deve ser decretada, prisão perpétua. Afora isso, se uma medida de segurança ela vai se elastecendo conforme vai perdurando aqueles sintomas que causam a periculosidade social da pessoa, isso não significa dizer que será perpétuo. Pode durar pela vida ou não. É só título aqui de
esclarecimento. Vamos ver aqui mais. O pessoal falando que isolamento realmente leva a essas doenças. E Fabrício, com relação à sociedade está criando monstros, isso aí. Com relação a essas pessoas que ficam em casa, você acha que aumentou a violência? Porque nem todo psicopata é violento, mas a psicopatia ela poderia transpor o limite daquela apatia e se transformar em violência, porque a pessoa convive só ali, vamos supor, um casal, né? Essa época de pandemia, a pessoa, não sei, mas a pessoa deve enjoar de ver a cara da outra, deve dar briga, não sei. E isso tem gerado muito mais brigas, muito mais atritos. E isso faz com que as pessoas se revelem psicopatas ou não. Já que o doutor falou que também pode ser produto do meio ou da situação. Excelente pergunta, doutora. Eu gostei muito da sua explicação anterior, hein? Parabéns. Nunca tinha visto uma explicação tão legal assim. Né? Até anotei algumas coisas aqui. Uma das questões importantes para nós vermos aqui, com base na sua explicação anterior, é o caso do Marcelo Costa de Andrade, o vampiro de Niterói. É um caso que caiu no esquecimento. Caiu no esquecimento da maioria. Ele está preso há mais de 30 anos.